e começamos já com um levantamento que foi feito pelo TSE. O número de jovens, segundo esse levantamento, de 16 a 17 anos, aptos a votar, voltou a crescer esse ano, depois de 2 décadas em queda. Sobre esse cenário, a gente conversa agora com o secretário de Modernização, Gestão Estratégica e Socioambiental do TSE, Bruno Andrade. Boa tarde, secretário, bem-vindo. Boa tarde, Andresa. Obrigado pelo convite. Secretário, explica para a gente qual é o principal fator que explica esse crescimento depois de décadas de queda. Olha, a gente focou bastante nesse último ciclo eleitoral em incentivar a participação dos jovens na política, né? A gente já tem tanto o trabalho da Secretaria de Comunicação aqui do TSE, quanto das escolas judiciárias eleitorais em todo o Brasil, dos tribunais regionais, feito um trabalho na base, né, de chamar os eleitores jovens, né, os jovens cidadãos, a participarem da política, a exercerem os seus direitos políticos. Afinal, o voto para eles é facultativo, mas é importante eles já desde cedo participarem desse processo de escolha dos seus candidatos. Dizer, secretário, que houve uma mudança na estratégia de comunicação ou um reforço focando em novas mídias, que já não são tão novas assim, mas eu estou falando, por exemplo, das redes sociais. O TSE foi também ocupar essas lacunas que são tão preenchidas pelos novinhos? Perfeito. A gente precisa falar com vários públicos, né? Então, a gente tem idosos, a gente tem homens de meia idade, mulheres, crianças, adolescentes. Então, a gente precisa chegar a vários canais de comunicação aonde o público está, conversar com eles, falar a linguagem deles, para que eles entendam a importância de participar da política, né? Não é apenas emitir um título de eleitor, não é apenas ter um documento, mas sim participar efetivamente das discussões da sua cidade, do seu estado, do seu país, para que eles deem a sua cota de contribuição nessas discussões. E além de entrar, né, nas redes sociais, nas plataformas que esses jovens normalmente utilizam, a gente também viu nessa campanha, pelo menos desse ano, algumas figuras, uns personagens que também são referências para esse público. Não é raro, né, isso já aconteceu, de alguns artistas participarem de campanhas do TSE, mas esse ano são figuras que são mais independentes, figuras que não só na televisão, mas que circulam nessas plataformas e que são, de fato, referências, influencers, né, como diz o novo termo, para esses jovens. Isso pode ter contribuído bastante para que eles tivessem corrido atrás do título de eleitor a tempo de voltar para essas eleições, né? A gente adotou uma estratégia de pegar figuras mais conhecidas, sempre tentando manter uma equidade na disputa, né? Não entrar em discussões de lados na disputa política, esse não é o papel do TSE. E, além disso, de forma orgânica, as pessoas buscaram incentivar os jovens na política. Então, a gente teve várias pessoas famosas que, independente de terem sido chamadas pelo TSE ou não, incentivaram essa participação dos jovens, dos idosos. Então, para o TSE, o importante é que a população, o cidadão, exercer o seu direito político, vá buscar o serviço eleitoral, habilite o seu título de eleitor para votar nas eleições. Os jovens foi o foco da campanha, mas os idosos também, o número cresceu absurdamente. Então, de forma geral, o eleitorado cresceu. Então, o objetivo é esse, é que quanto mais pessoas participem da política, melhor para o TSE, melhor para a democracia brasileira. Quantitativamente, quanto representa o peso dos jovens para as eleições agora de outubro? Olha, percentualmente, os jovens, né, de 16 a 17 anos, eles equivalem a 1,35% do eleitorado. Pode parecer um número baixo, mas nas eleições de 2018, por exemplo, foi menos de 1%. Então, isso cresceu bastante de 2018 para cá. E 2018 apresentou uma queda, que em 2014 o percentual absoluto era de 1,15%. Então, a gente saiu de 1,15% do eleitorado, passou para 0,95 em 2018 e agora a gente atingiu 1,35 em 2022. Então, ainda que relativamente o peso no total de eleitores seja baixo, o crescimento entre uma eleição e outra foi muito importante. Que a gente deve sempre lembrar que a nossa população, ela normalmente envelhece. Todos os cientistas políticos, cientistas sociais falam isso, né? Que a gente tem uma expectativa de vida maior e as pessoas estão tendo menos filhos. Então, ter um crescimento de jovens entre o eleitorado é muito significativo. Então, só a título de comparação, a população brasileira entre uma eleição e outra cresceu 6 milhões e o eleitorado 9. Então, a gente cresceu muito mais em número de eleitores do que na nossa população. Você falou agora sobre a expectativa de vida. Os mais velhos também tiveram um aumento na participação, né? Justamente por isso, eles não têm a obrigatoriedade de votar, assim como os mais jovens, mas a gente viu também um crescimento da participação deles, uma vez que eles se sentem obrigação, inclusive, por eles mesmos,
por conta dessa expectativa de vida maior, né? Antigamente, não preciso mais participar dessa decisão, isso não vai me envolver mais, 70 anos, estou aqui no meu canto, mas não, agora a gente vê uma participação maior dos idosos, eles votam porque querem, mesmo diante de um cenário, a gente falou aqui recentemente sobre uma outra pesquisa que fala de um fenômeno que não é só no Brasil, um fenômeno global aí, que é do desinteresse pelo voto. É um desafio não só aqui do Brasil, da América Latina, mas que acontece pelo mundo e que aqui a gente vê um crescimento dos idosos, é bastante curioso, né? Perfeito, Andressa. De 2018 para cá, a gente teve um aumento de quase 24% de idosos cadastrados como eleitores. Então, a gente saiu de um número de 12 milhões para um número de quase 15 milhões de idosos acima de 70 anos, né? Melhor dizendo, porque o idoso é acima de 60, mas o voto é facultativo acima de 70. Então, os eleitores acima de 70 anos chegaram a quase 15 milhões de pessoas. Então, isso é muito significativo porque mostra que essa população, essa faixa da população também precisa participar, então os interesses dela também são envolvidos e ela deve também dar a sua cota de experiência e de contribuição para a sociedade. Tipo de cálculo, de projeção, para saber qual deve ser, de fato, né, a correlação entre esses públicos que não necessariamente são obrigados a votar, mas, de fato, quem vai marcar presença no dia da eleição ali, votando? Olha, a gente tem um histórico de comparecimento na eleição brasileira bem estável, né? A gente teve uma queda um pouco maior acentuada em 2020 por conta da pandemia, mas se a gente compara a título mundial, a queda nem foi tão significativa assim. Então, as eleições municipais da França, que ocorreram em 2020, por exemplo, eles tinham um histórico de 60% de comparecimento, caiu para 48%. Então, a queda foi bem grande. A gente tinha um histórico de 80%, 82% de comparecimento, caímos para 76%. Então, foi uma queda bem mais suave do que na França, por exemplo. Então, a nossa expectativa é que a gente volte àquela média histórica de 80%, 82% de comparecimento da população, que é um número significativo se a gente considerar que a gente vai ter na história o maior eleitorado comparecendo às urnas, que são 156 milhões de eleitores. E a grande maioria, mulheres, né? Mulheres que, obviamente, reflete a divisão da população, mas num ano que a gente está completando 90 anos do voto feminino, é importante que elas entendam, que a gente entenda, né? A importância desse voto, desse comparecimento, dessa atuação na política também, né? Mulheres, então, sendo a maioria dos eleitores. Isso, em todo o nosso eleitorado, um pouco mais de 52% do nosso eleitorado é feminino. Então, isso já vem ao longo dos anos, a gente já tem esse perfil de gênero na nossa população e a tendência é que isso tenha uma linha de aumento ainda, né? Então, é importante ter essa participação feminina, não apenas no eleitorado, a gente também tem um número de filiadas muito significativo. Então, cerca de 45% das mulheres de filiados no Brasil são mulheres. Então, a gente agora precisa ver esses números refletidos no parlamento, que aí seria o melhor dos mundos para a democracia, ter essa pluralidade de gênero também no parlamento brasileiro. Ainda temos um caminho longo a trilhar, né, para que essa maioria de fora dos cargos públicos se manifeste também no cumprimento ali do exercício dos cargos públicos, porque o que a gente vê é um parlamento completamente pautado ali por figuras masculinas. Então, tem muito ainda a acontecer. A gente espera que as mulheres possam ganhar cada vez mais espaço também na vida pública. Esse dado de sermos 52% do eleitorado, vejo muita gente fazendo uma análise de que essa é a eleição das mulheres, que são elas que vão decidir de fato, principalmente quando a gente olha para o cenário presidencial. Queria ouvir sua avaliação sobre isso, Bruno. Olha, assim, enquanto instituição, o TSE não se debruça nesse tipo de estudos, esse tipo de projeção para avaliar resultado de eleição, né? Porque o nosso papel é fazer a recepção dos votos dos eleitores, receber bem toda a população, masculina, feminina, pessoas com deficiência, idosos, jovens, e cabe ao eleitor escolher. A gente vai fazer a totalização e demonstrar o resultado das urnas. Agora, se esse eleitorado mais feminino ele vai ser decisivo ou não para uma escolha presidencial, por exemplo, isso não caberia ao TSE dar uma posição sobre isso, né? A gente tem essa nossa posição institucional, o que a gente pode fazer de forma estatística é explicar que tem algumas diferenças de faixa, por exemplo, a eleição entre Dilma e Aécio, por exemplo, teve uma diferença de 5, 6 milhões de votos.
mas a eleição presidencial normalmente tem uma margem de votação muito maior, a diferença, principalmente quando vai para o segundo turno. Então, não necessariamente um único grupo, uma única faixa etária vai decidir tudo, mas a população como um todo tem o poder nas suas mãos de decidir o futuro do país, e isso que é o mais importante, independente de ser feminino ou ser dos jovens, né, o peso relativo deles. O importante é eles irem às urnas de forma tranquila, pacífica e exercerem os seus direitos políticos. Agora, secretária, essa polarização que a gente vê esse ano, uma eleição que começou muito mais cedo do que as outras, né? A gente começou a falar de eleição em outubro, novembro do ano passado, bem antes do que a gente estava acostumado. Isso também contribuiu para a presença tanto dos jovens quanto dos idosos, presenças deles nas urnas, a busca pelo título de eleitor, por efetivar o título, por buscar aí a necessidade de votar, a aprovação do voto, a liberação do título. Pode dizer isso também? Andressa, sem dúvida alguma. Assim, para a gente, enquanto instituição, a polarização da sociedade não é um fator relevante, porque a gente tem que atuar independente disso. Mas essa disputa, o preocupar-se com política no Brasil, quanto mais eleitores, quanto mais a população se preocupar com política, se engajar na política, melhor para todos, né? Porque a gente vai ter um eleitor que busca mais informações sobre os candidatos, uma eleitora que vai estar mais consciente sobre o seu lugar de classe, sobre a sua posição em relação a dar mais poder às mulheres na política. Então, quanto mais se discutir política, é melhor para a população de forma geral e para o TSE de forma direta. Então, independente da polarização ou não, discutir política, ter esse engajamento, fez com que o eleitorado aumentasse, fez com que jovens entrassem mais para a política, e necessariamente a gente vai ter uma eleição muito mais plural, muito mais democrática e muito mais debatida. Isso que é o mais importante para toda a sociedade brasileira. Como é que é a estratégia do TSE, secretário, de comunicação sobre desinformação que é tão espalhada em relação à segurança das eleições, focando justamente nesse público jovem? Vocês têm alguma ação específica para eles? Olha, principalmente nesse combate à desinformação é trazer informação de qualidade. E aí, uma vez definida essa estratégia de trazer informação de qualidade para combater a desinformação, aí a gente vai, como eu falei antes, né, segmentar por vários públicos. Então, a gente tem uma série de medidas para trazer essa informação de qualidade para vários perfis da população, para vários públicos. Então, a gente solta uma nota, a gente solta um vídeo no TikTok, a gente solta uma postagem numa rede social. Então, a gente precisa dialogar, dosar o nosso discurso conforme a população que a gente quer atingir. Então, esse é o grande objetivo e parcerias, né, com a sociedade civil de forma geral. Então, a gente tem parceria com as redes sociais, parcerias com instituições importantes na sociedade, como a OAB, Ministério Público. Então, a partir disso, a partir dessa estratégia de trazer informação de qualidade, com discursos específicos para cada temática, né, e com parcerias fortes na sociedade, é o grande mote das campanhas eleitorais, da campanha do TSE de combate à desinformação. Até que ponto essa campanha, essas parcerias, elas se estendem para além dos anos onde tem eleição? Porque é importante também que as pessoas participem da política, não só indo às urnas, né? Como que o TSE faz para manter essa ânsia pela participação na política em anos que não tem eleição? Olha, a primeira medida fundamental é que o nosso programa de combate à desinformação tornou-se um programa permanente. Então, como você bem falou, não é no ano da eleição apenas que você combate a desinformação, porque a desinformação, principalmente a que a gente vem sofrendo aqui no Brasil, contra o próprio sistema de votação, ele ultrapassa o ano da eleição. Então, a gente precisa estar sempre levando informação de qualidade para o cidadão, independente de ser ano eleitoral ou não. Então, a primeira medida é tornar o programa de combate à desinformação permanente. Então, o TSE já conta com uma unidade institucional e com um programa contínuo de combate à desinformação, e essas parcerias que a gente firma com a sociedade civil, elas vão se tornando perenes ao longo do tempo, e a gente só vai amadurecendo e fazendo ajuste nessa parceria para dar respostas melhores, dar respostas mais ágeis ao combate à desinformação ao longo dos anos. Bruno Andrade, secretário de Gestão Estratégica do TSE, sempre muito bom falar com vocês do TSE. Bruno, canal sempre aberto para a gente juntos também, né, poder falar bastante aí sobre nosso processo eleitoral, gerar conscientização e desmentir desinformação, que essa é a melhor parte de todas. Muito obrigada.
Obrigado, Isabel. Obrigado, Andressa. Essa parceria também com as redes sociais, com as redes de comunicação, é fundamental para a gente levar à população informação de qualidade e vocês da imprensa nos ajudam fundamentalmente nesse papel. Contem com a gente. Obrigada, secretário. Boa tarde para o senhor. Boa tarde.